Fala pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o professor Samuel Gonçalves Neto e hoje eu vou tratar aqui com vocês sobre normas da corregedoria, beleza? Eu sei que é uma matéria que às vezes assusta um pouquinho aí, né? Que não é uma matéria que muitos de vocês têm afinidade, até porque é específica do concurso do TJ, né? Do escrevente do TJ. Então, quem não está muito aprofundado nos estudos aí, né, talvez tenha um pouquinho mais de dificuldade de passar aí sobre normas da corregedoria, né? Então a gente vai fazer aqui uma aula de véspera, tá? Eu vou fazer em 2 blocos, tá? São 2 aulas, divididas em blocos de mais ou menos meia hora, tá? Para não ficar muito extenso, muito pesado, né? Então é importante a gente estudar isso, né? Como eu já falei no outro curso de processo civil, a VUNESP ela não inventa muita moda, ela vai no texto da lei. Então leiam os artigos, tá? Leiam os artigos, até porque aqui não tem muito como a gente aprofundar em questão jurisprudencial, porque é muito específico, né? Normas da corregedoria. Mas leiam os artigos, não é um edital tão extenso assim, mas é um edital razoavelmente extenso. Então, quanto antes vocês começarem a leitura dos artigos, aí é importante. Às vezes esses detalhes, sabe? Às vezes fala, não vou estudar normas da corregedoria porque é muito difícil. Então, mas às vezes uma, duas questões que vocês consigam tirar ali, né, nesses pontinhos que às vezes vocês deixam passar, é o que vai colocar para dentro o candidato que conseguiu aprofundar um pouquinho mais. Beleza? Então vamos pegar aqui os principais pontos, tá? A gente não vai conseguir passar no edital inteiro, mas a gente vai pegar os principais pontos, aqueles pontos que mais caem, que mais são cobrados em prova. Maravilha? Deixa eu dividir a tela aqui com vocês, tá? Vamos falar sobre normas da corregedoria, perfeito? E aqui, peraí, deixa eu só aumentar a tela aqui também. Como vocês podem ver, no edital de normas da corregedoria, já é um pouquinho diferente, né? Ele vem assim, ó, tomo 1, capítulo 2, tomo 1, capítulo 3, seção, subseção, né? Aqui as subseções 1 e 2, seções 1, 2, 5. Então aqui nos outros, né, nas outras partes do edital, vem lá artigo tal a tal, artigo tal a tal. Então é mais fácil, né? Aqui eles, não sei porquê, né, o examinador aqui, né, a banca trouxe dessa forma aqui. Mas beleza, eu trouxe para vocês de uma forma mais fácil aqui, né, dividindo, né, tomo 1, capítulo 2, quais são os artigos cobrados, beleza? Então aqui, cada uma daquelas seções, subseções, né, que está lá no edital, eu fui aqui destrinchando e apontando quais são os artigos que serão cobrados, perfeito? Depois peguem essa lista e leiam com calma. Outra coisa importante é saber se o material que vocês estão estudando está bem atualizadinho, tá? Então aqui eu sugiro que vocês peguem lá no link do TJ, tá? Vocês vão entrar aqui no site do TJ, Corregedorias e Normas Judiciais, beleza? Aí vai aqui nesse link, tá bom? Aí vocês baixam aqui, porque às vezes vai jogar no Google lá e não tá tão certo, não tá tão atualizado, às vezes falta uma coisinha ou outra e às vezes acaba sendo essa casca de banana aí, que vocês se escorregam e deixam perder pontos preciosos porque o material não estava atualizado. Então tem o link e como que faz? Clica no link ali, né? Ou copia o link e cola no seu navegador e vai entrar ali no tomo 1 das normas da corregedoria e vai baixar ali o material, beleza? Feito? Vamos então para o conteúdo em si da matéria, tá? A gente vai começar com a função correcional em si. Só um parênteses rapidinho aqui, né? O que são essas normas da corregedoria? É tudo aquilo que você vai fazer no dia a dia, né? É aquilo que você vai usar no dia a dia ali como escrevente, né? Como que vai ser seu trabalho, como que vai ser fiscalizado o seu trabalho, como que cada passo do seu trabalho deve ser feito, né? Então, tudo isso está lá nas normas da corregedoria, né? Então, a gente vai separar alguns pontos aqui, que são aqueles pontos do edital, e dentro desses pontos do edital, quais são os de maior incidência, perfeito? Tá? Começando por função correcional, né? Aqui o principal de tudo das normas, logo lá no comecinho já começa aí com função correcional. Primeiro aspecto, né? A função correcional diz respeito aos órgãos e serviços judiciários de primeira instância, beleza, pessoal? Aqui já é o primeiro ponto de alerta. Algumas questões podem cobrar aqui, ah, a
função correcional de segunda instância, diz respeito aos órgãos judiciais de segunda instância. Não. Em segunda instância, quem faz essa função correcional é o CNJ, beleza? Então, a gente vai falar sobre os órgãos e serviços judiciários de primeira instância, perfeito? E o que consiste essa função correcional? Na orientação, reorganização e fiscalização dos serviços judiciários de primeira instância. Só isso? Não. Então, mais algumas coisinhas que a função correcional também trata, que é a fiscalização da Polícia Judiciária, que é a Polícia Civil, e dos estabelecimentos prisionais, tá? Os presídios, estabelecimentos prisionais e demais estabelecimentos em relação aos quais, por força de lei, esses deveres forem atribuídos ao Poder Judiciário. Então, alguns estabelecimentos, por força de lei, são atribuídos a função correcional ao Poder Judiciário. Perfeito? Então, esses órgãos e estabelecimentos serão fiscalizados pela corregedoria aqui, assim como os serviços judiciários de primeira instância. Perfeito? Mais uma coisa lá. Quem que exerce, né, essa função de corregedor, né, quem que exerce essa função correicional. Então, quem exerce essa função correicional é o Corregedor-Geral de Justiça, perdão, e, nos limites de suas atribuições, os juízes de primeiro grau. Então, vocês vão ver que em primeiro grau, né, alguns juízes de primeiro grau são os corregedores, são nomeados como corregedores também. Então, temos o Corregedor-Geral de Justiça e os juízes de primeiro grau que exercem essa função dentro dos limites de suas atribuições. Perfeito? Prosseguindo mais um pouquinho, no desempenho da função correcional, poderão ser editadas ordens de serviços e demais atos administrativos de orientação e disciplina. Como a gente já falou, a organização do serviço, tá, é uma das funções correcionais. Então, através da edição de ordens de serviços, tá, e demais atos administrativos, é que isso vai ser organizado. Corrigidos os erros e sancionadas as infrações. Então, aqui a gente já fala aí da função disciplinar da função correicional. Após regular procedimento administrativo disciplinar. Então, aqui a gente já fala também da necessidade da ampla defesa no processo administrativo disciplinar, tá? Ali no procedimento administrativo como lato sensu, né? Que engloba o procedimento administrativo, engloba o processo administrativo, apuração preliminar e sindicância, tá? A gente vai ver isso na próxima aula, maravilha? Então, esse procedimento administrativo, tá? Ele é pressuposto ali de qualquer sanção administrativa, tá? Como a natureza jurídica precisa dessa, exige-se, né, a instauração desse procedimento administrativo, sem prejuízo das apurações cíveis e criminais. Ou seja, aqui a gente fala das separações das instâncias, né, tanto a instância civil quanto a criminal, quanto a administrativa. Elas são autônomas, então uma não depende da outra. Então você pode ter aqui procedimento administrativo disciplinar, correndo em separado o civil e o criminal. Perfeito? Isso daí é aprofundado lá no direito administrativo, tá? Mas a gente repassa aqui, porque tem previsão expressa na norma da corregedoria. Ainda, as normas de serviços e demais atos administrativos editados pelo juiz corregedor serão encaminhados à Corregedoria Geral de Justiça para revisão hierárquica. Então, essas ordens de serviços que a gente falou, quando editadas pelo juiz corregedor, elas serão encaminhadas à Corregedoria Geral para revisão hierárquica, tá bom? Ainda, eventuais consultas sobre aplicação ou interpretação, então, seja como a norma será aplicada ou interpretada, né, dessas normas de serviços, tá, serão apreciadas pelo juiz corregedor permanente, que, a requerimento do interessado, ou seja, alguém, né, ele dá esse impulso, né, alguém impulsiona essa manifestação, ou de ofício, né, aqui é o juiz manifestando de ofício. Se houver dúvida fundada, devidamente justificada, submeterá suas decisões à Corregedoria Geral. Então, quando tiver consulta sobre aplicação ou interpretação das normas de serviço, o juiz corregedor permanente, que a requerimento do interessado, então alguém impulsionou, ou de ofício, tá?
ele vai submeter essas decisões à Corregedoria Geral de Justiça. Perfeito? E sobre a função correcional em si, né? Como que ela se manifesta, como que ela acontece, né? Como que ocorrem essas, como que se dá essa função correcional, como que ela é trabalhada. Então, de 3 formas: correição ordinária, correições extraordinárias e visitas correicionais. Eu fiz uma tabelinha aqui para a gente tentar falar um pouquinho de cada um. Correção ordinária, né? Aquela padrão que todo mundo sabe que sempre vai acontecer, tá? Então consiste na fiscalização prevista, previsibilidade. Então é pré-determinada e efetiva, prevista e efetivada segundo as normas da corregedoria e leis e de leis da organização judiciária. Beleza? Então ela tem uma data pré-determinada, que em regra é dezembro, tá? E ela é publicada, ela traz publicidade através desse edital com 15 dias de antecedência. Então, pelo menos com 15 dias de antecedência da data, que preferencialmente é em dezembro, publica seu edital informando do acontecimento dessa correição ordinária, tá bom? E a extraordinária? A extraordinária, ela é excepcional, tá? Não tem nenhuma previsão anterior e consiste em fiscalização excepcional realizada a qualquer momento, ou seja, a qualquer tempo e sem prévio anúncio. Então aqui você não tem como anunciar de forma antecipada, até porque ela perderia sua própria finalidade se fosse avisada, beleza? E poderá ser geral ou parcial, conforme a necessidade e conveniência. Então, a qualquer momento e sem aviso prévio, até porque ela perderia a sua efetividade e finalidade. Por fim, a visita correcional consiste na fiscalização direcionada, a verificação das regularidades de funcionamento da unidade, então para ver como a unidade está funcionando bem, está bonitinha, né? O juiz corregedor vai lá fazer uma visita de vez em quando, ao saneamento de irregularidades, né, constatadas em correições ou ao exame de algum aspecto de regularidade ou da continuidade do serviço, tá? Então, às vezes ficou para trás aí, em alguma correição, alguma pendência. Aí vai lá, o juiz corregedor faz essa visita correcional para ver como é que está sendo tratada essa pendência, beleza? Quando que ela ocorre? 30 dias após assumir a corregedoria geral, beleza? Sobre essas 3 correições aqui, sobre as 3 formas de correição. Finda a correção ordinária, tem 60 dias para enviar as atas. Nas 2 outras, seja extraordinária ou visita correcional, são 15 dias. Marquem aqui as diferenças, tá? A ordinária ela é prevista com edital, 15 dias de antecedência, em regra em dezembro. A extraordinária, assim como a visita correcional, não tem previsão antecipada e ainda, né, pode ser a qualquer momento, sem edital e aviso prévio. A visita correcional, 30 dias após assumir a corregedoria. Beleza? Vamos aprofundar um pouquinho aqui. A correição ordinária, tá? O juiz corregedor permanente, uma vez por ano, essa correição ordinária acontece uma vez por ano, de preferência em dezembro, tá? Vocês vão ver lá nos cartórios que em dezembro é uma loucura. Em dezembro tá todo mundo correndo para deixar tudo em ordem para a correição. Então, essa correição ordinária ocorre normalmente em dezembro e ela é anunciada por edital com pelo menos 15 dias de antecedência e avisa-se a OAB. Por que avisa a OAB? Porque ela influencia muito na dinâmica ali do trabalho dos cartórios, beleza? Então, como isso pode acarretar em algumas alterações ali da dinâmica do trabalho cartório, avisa a OAB, para que já, em tese, fiquem todos os advogados cientes dessa alteração da dinâmica do procedimento do cartório, beleza? Visita correcional, repassando, consiste na fiscalização direcionada à verificação da regularidade e funcionamento da unidade, do saneamento de irregularidades constatadas em correições ou exame de algum aspecto da regularidade ou da continuidade do serviço. Independe de edital ou de qualquer outra providência, tá? Então, passou lá alguma coisa na correição, volta-se em um determinado momento com a visita correicional, tá? Essa visita correicional, ela acontece 30 dias após o magistrado, né, assumir a corregedoria permanente, tá? Então ele assumiu a corregedoria permanente em caráter definitivo, o juiz visitará
fará essa visita correicional. Aqui é importante falar que se ele assumir em novembro, essa visita será dispensável, beleza? Então, aqui no texto da lei, eu acho que está prescindível, tá? Prescindível. Então, cuidado, porque pode ter uma pegadinha. A diferença é imprescindível, quando ela é necessária, é obrigatória, e prescindível, quando ela é desnecessária e não é obrigatória. Então, se o juiz assume em novembro, essa visita vai cair junto com a correição ordinária. Então, a visita correicional, que teria que acontecer em 30 dias, como ela cairia lá em dezembro, ela é dispensável, tá? Ela é prescindível, então não precisa acontecer. Então, se o juiz assume em novembro, não necessariamente ele realizará a visita correicional em dezembro. Perfeito? Isso aqui cai bastante em prova também. Vocês vão ver lá nas questões depois, a gente vai trabalhar uma questãozinha, então vão ver que isso cai bastante, beleza? A Corregedoria Geral de Justiça também, ela vai trabalhar para que gradativamente sejam realizadas as correições virtuais, né? E essas correições virtuais se tratam de um controle permanente. Hoje, quase que tudo tá do cartório tá já virtual. Então, pouca coisa física, né? Tem lá os processos físicos que são bem antigos, mas a maioria das coisas a gente já trata tudo virtualmente. Essa correção virtual vai facilitando, porque é possível, inclusive, que essa correção aconteça sempre, né? Essa fiscalização é mais fácil aí quando a gente está falando de correição virtual, de processo virtual, né? Então, o trâmite no ambiente virtual é mais rápido, mais fácil e também é mais fácil de ser fiscalizado. Perfeito? Sobre os estabelecimentos prisionais, tá? Lembra que a gente falou lá no começo que a correição tratava de órgãos e serviços os serviços judiciários de primeiro grau, tá? De primeira instância, não trata de segunda instância é CNJ, perfeito? E tinha também a polícia judiciária e os estabelecimentos prisionais sob a tutela ali, né, sob a égide das correições, tá bom? Então, quanto aos estabelecimentos prisionais, tá? Eles serão visitados uma vez por mês. Então, uma vez por mês, o juiz corregedor permanente ou a quem ele delegar essa função, então é uma função delegável, tá? Essa competência ele pode delegar para uma outra autoridade. Essa pessoa daí que vai realizar as visitas, tá? Então, o juiz corregedor permanente, ou por decisão do Corregedor Geral de Justiça, então o Corregedor Geral de Justiça pode nomear outra pessoa, que não o juiz corregedor permanente, para a realização dessas visitas mensais nos presídios, perfeito? Essa inspeção, ela vai ser registrada de forma sucinta nos livros de visitas e correições, certo? Então, sobre as correições, ordinária, extraordinária e visita correicional, beleza? Ainda, quais são os órgãos? Primeira instância, serviços judiciários de primeira instância, estabelecimentos prisionais, polícia judiciária, que é a polícia civil. Sobre estabelecimentos prisionais, mensalmente deverão ser visitadas, ou pelo juiz corregedor permanente, ou por ordem do Corregedor Geral de Justiça, essa função pode ser delegada. Fim dessa fiscalização, a inspeção mensal é registrada em termos sucintos no livro de visitas e correições. Maravilha? Importante aqui, não sei se vocês sabem, tá? Mas também existe uma previsão de que, lá na lei de execuções penais, de que os juízes, os promotores e os defensores devem também efetuar visitas nos estabelecimentos prisionais. Essas visitas, que a gente falou aqui, tá? Essas visitas das correcionais não são as mesmas tratadas lá nas leis de execuções finais, de execuções penais. A finalidade aqui é a correição do serviço, tá? Lá eles vão tratar da execução das penas, tá? Então a finalidade de um aqui é o serviço e lá são as condições, como é que está correndo o presídio, como é que estão os serviços ali prestados, né? Então assim, é diferente uma coisa da outra. Perfeito? Beleza? Agora aqui a gente passou por tudo de correição, aqui o mais importante, a gente acabou abordando tudo, não é tão extenso assim, né? Então agora aqui a gente vai fazer uma questãozinha só para fixar bem isso aí, beleza? E depois na próxima aula a gente vai abordar outros temas. Joia? Então vamos lá sobre as questões. Opa, peraí, aqui pessoal, deixa eu pular essa aqui,
Opa, pronto. Aquela questão lá, eu pulei, desculpa, porque é da próxima aula. Então vamos tratar na próxima aula, beleza? Vamos fazer essa aqui, que vai falar das correições. A outra ali estava falando de apuração preliminar, processo administrativo. A gente até abordou ali no começo, né? Essa parte do procedimento administrativo disciplinar, mas a gente vai aprofundar na próxima aula. Então, por isso que eu pulei aquela questão. Espero que vocês não tenham visto o gabarito, mas também o importante aqui não é acertar a questão na aula, né? O importante é acertar a questão na prova. Perfeito? Então, sobre, né, as normas da corregedoria. Vamos lá. Em 10 de novembro, ó, data, novembro, lembra que a gente falou de novembro? Já vamos ficar atento aqui. Neve assumiu o cargo de juíza corregedora permanente, conforme dispõe as normas de corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. É correto afirmar que deverá fazer as visitas correcionais às unidades sob sua corregedoria em até 30 dias, com o intuito de constatar as irregularidades do serviço. Lembra que a gente falou que se ela assume em novembro, essas visitas são prescindíveis, não são obrigatórias, e o deverá é uma imposição, é uma medida impositiva. Então aqui não é uma obrigação, tá? Então não é a alternativa A. Ainda, como uma das atribuições efetuará uma vez por ano, de preferência no mês de novembro. Não é mês de novembro, a correição ordinária. Aqui é mês de dezembro, em todas as serventias e repartições e demais estabelecimentos sujeitos à fiscalização, sujeitos à fiscalização correcional, lavrando-se o correspondente termo no livro propício. Então, não é novembro, beleza? C. Deverá fazer as visitas correcionais às unidades sob sua corregedoria em até 15 dias. Não são 15 dias, são 30 dias, lembra? Ele assume, tem 30 dias para fazer essas visitas correcionais, tá? Voltando, se for em novembro, dispensa-se a visita correcional, já que ela coincidiria com a correição ordinária de dezembro. Perfeito? Ainda, caso realize a visita correicional, tá? Esta independerá de edital, beleza, ou qualquer outra providência, e dela se lançará sucinto termo no livro de visitas e correições, certo? No qual também constarão as determinações que o juiz corregedor permanente eventualmente fizer no momento. Perfeito. Questão é a alternativa D. Mas só para finalizar, vamos ver o que tem de errado na C. Deverá seguir o termo padrão de correição disponibilizado pelo Conselho Nacional de Justiça. Não é, tá bom, pessoal? Aqui é a Corregedoria Geral de Justiça. Aqui tá cada erro. A gente já falou, né? Na alternativa A, prescindirá, lá tá obrigatório. Na alternativa B, o mês é de dezembro, não novembro. Na alternativa C, são 30 dias e não 15. E na alternativa E, Corregedoria Geral de Justiça. Perfeito? Então, aqui é o que a gente tinha para falar de normas da corregedoria. Deixa eu voltar aqui a tela para vocês. Espera aí. Aí, beleza. Aqui é o que a gente tinha para falar aí de correição, né, com relação à norma das corregedorias, norma da corregedoria. Então, na próxima aula, a gente vai abordar alguns outros temas que também são bem importantes para a prova de vocês aí. Perfeito? Brigadão, pessoal. Até a próxima aula.